Estamos conversando com o professor Evaldo Pauli, de Florianópolis. Professor Evaldo Pauli, por que o nome Antônio Carlos para o município onde o senhor nasceu? É o seguinte, o município onde eu nasci se chamava inicialmente Louro. Louro. A colônia de São Pedro de Alcântara foi fundada numa época em que o caminho para Lages ia por cima da montanha, para evitar as fontes e os banhados de beira-rio. De São Pedro para cima era assim. E então, o Louro acabou sendo o lado do norte do morro e São Pedro de Alcântara do lado sul. E então, o município inicial de Antônio Carlos, começado aí pela volta de 1919 e 20, não me lembro bem assim de memória, ele tem o nome de Louro, e uma família política da época, que era dos republicanos, tinha o prefeito em 1930, que era Leopoldo Freiberger. 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 Sim. Então, nesta época, a política de Getúlio Vargas estava mais localizada rio abaixo, onde hoje é a sede de Antônio Carlos. De sorte que mais para cima era Louro, embora nessa época envolvesse todo o município. E com a Revolução de 1930 se deslocou o centro político para a atual cidade de Antônio Carlos. Foi por isso. Agora ali a política era comandada principalmente pelos Hoffmann e outros nomes germânicos. Mas com a Revolução era natural que, estando aqui em Antônio Carlos a chefia principal da Revolução, eles quisessem mudar a sede. Então a sede passou de Louro para Encruzilhada, que era o antigo nome de Antônio Carlos. Encruzilhada porque ali havia o caminho que ia para o Rachadel e o outro para o centro Louro. Que existe até hoje. Então se chamava Encruzilhada por isso. Mas agora com a política, eles procuraram tirar o nome de Louro, porque era lá onde se centralizava a política contrária. E Antônio Carlos estava centralizada a política getulista. Dali vem que a Revolução influísse nesse particular. E Antônio Carlos passou a se chamar Antônio Carlos, referência ao presidente do Estado de Minas Gerais. Nesse tempo o Estado de Minas Gerais se chamava presidente. E lá o presidente Antônio Carlos era o mais influente e foi o primeiro a ganhar o nome de Antônio Carlos. Mas em Minas Gerais também existe um município chamado Antônio Carlos, mas por causa da lei que dá preferência ao lugar mais antigo, então em Antônio Carlos de Minas Gerais é que tinha que mudar o nome. A lei determinava que não pudesse haver dois municípios com nomes iguais. Como em Antônio Carlos aqui foi mais antiga a mudança, permaneceu o nome de Antônio Carlos, ao passo que em Minas Gerais, o município de Antônio Carlos se diz assim, Antônio Carlos de Minas. Então há dois Antônio Carlos, o mais antigo, que é o nosso município, com direito de antiguidade, e Antônio Carlos de Minas, que quis conservar o nome, mas tinha que pôr uma alteração.
Perfeito. O senhor concorda com o pessoal que queira mudar o nome do município de Antônio Carlos, alegando que ele nem sequer um dia pisou o pé naquele município? Eu acho que a essa altura já passou o tempo de se mudar o nome. O nome se fixou e tinha razão de ser. Não foi um nome assim, feito assim, de chute. Por quê, Antônio Carlos? Porque a força política da política do momento era de Antônio Carlos e Getúlio Vargas. Felizmente chamaram de Antônio Carlos e não Getúlio Vargas. Agora, quanto ao meu pai... O nome do seu pai? O meu pai, nesse tempo, morava no Rachadel. E veio logo para Antônio Carlos. Meu pai Silvestre Pauli. Agora, a política do meu pai foi desenvolvida no Rachadel. Mas depois logo veio para Antônio Carlos e ele apoiou esse nome. Tá. E eu acho certo o nome, porque era preferível chamar de Antônio Carlos do que Louro, porque Louro indicaria só uma parte do município, ao passo que Antônio Carlos indicou politicamente, historicamente, o porquê. Por quê? Porque agora a política é de Antônio Carlos. Quanto a Antônio Carlos, não é uma pessoa insignificante. Na época ele foi presidente não só de Minas Gerais, mas também foi presidente da Câmara Federal. Tá. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista.